Salve, salve, policial do futuro, como você está? Bom, teve a prova da Polícia Militar de São Paulo hoje para o cargo de soldado, né? O cargo inicial ali das praças da Polícia Militar de São Paulo. E a gente vai resolver aqui as questões dessa prova, tá? As questões jurídicas dessa prova. É muito importante que você veja o que você errou, o que você acertou, já tenha uma mensuração ali do seu gabarito preliminar. Eu não vi dificuldades nessa prova, achei uma prova bem elaborada, inclusive a Vunesp tem se surpreendido, tem mudado um pouco o aspecto de cobrança, colocando um pouco mais de jurisprudência, não colocando mais aquelas questões de completar, né? Eu acho que a polícia precisa de bons profissionais, profissionais que tenham essa capacidade de interpretação, até porque cada situação real que nós policiais vivemos no nosso cotidiano, nós precisamos dessa avaliação, desse quesito de avaliação. Então, se você não segue o canal, já segue o canal aqui, já aperta ali o sininho para receber notificações de novos vídeos e eu quero que você se atenha às explicações das questões, tá bom? Justamente para que você consiga encorpar conhecimento, para você se preparar melhor para as próximas provas ou, com toda a sorte do mundo, que você tenha a sua pontuação necessária para prosseguir nas próximas fases do concurso. Então, aquela apresentaçãozinha básica, né? Resolução das questões da prova de soldado da PM São Paulo de 2021. Teve o concurso, nossa, maravilha, eu fico feliz, tá voltando, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Paiva, tá aqui a minha rede social, Prof. Ronaldo Paivinha, sou policial e tenho esse canal aqui para compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Com um canal que é feito para policiais e para futuros policiais, por isso que é o Policial do Futuro. Show de bola? Vamos, sem delongas, vamos resolver o diacho das questões para a gente poder então saber o que a gente errou, o que a gente acertou, beleza? Então vem comigo para a tela novamente, vamos lá, primeira questão. Ó, é de fundamental importância o conhecimento por parte dos agentes do Estado dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Já sabemos que ele está pedindo uma informação aqui, ó, pertinente à própria Constituição. É muito importante você ler a chamada da questão, porque a chamada da questão vai delimitar o campo de conhecimento e de cobrança, tá? Neste contexto é correto afirmar, ó, correto, ele está pedindo que é certo, tá? Afirmar sobre esse tema, com base na Constituição Federal de 1988, que, vamos lá, ó, ele pede que você use como pano de fundo a Constituição Federal para julgar uma determinada questão e pede o que é certo, tá? E pede a afirmação que é correta, que é coerente com o texto constitucional no que tange a garantias, tá? No que tange a direitos e garantias fundamentais. Isso é bem interessante e é bem tranquilo da gente resolver isso aqui, ó. Primeira assertiva, né? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, salvo por ordem da autoridade policial. A autoridade policial ali já cagou a questão. Então, ó, a questão está errada, tá? A autoridade policial, vamos colocar de vermelhinho, ó. Autoridade policial não, ó. Autoridade judiciária, tá? Autoridade judiciária. A gente encontra isso lá no artigo 5º da nossa Constituição, lá no inciso 12, tá? Você encontra isso aqui, autoridade judiciária, não autoridade policial. A quebra de sigilo, a gente tem que lembrar, a regra não tem, tá? Por exceção, a autoridade judiciária. Existem alguns pormenores nisso aqui? Claro que existe, mas aqui é a letra seca da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, então não tem para onde a gente fugir. O item aqui está errado mesmo, tá? Então tá errado. Coloca aí, errado. Próximo. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtenham previamente a autorização da autoridade competente. Não, é independente de autorização. Independente. Cadê a parte errada aqui, ó? Salvo previamente autorização. Não, ela é independente de autorização. Independe de autorização. Nós também encontramos isso lá no artigo 5º da nossa Constituição, pertinho, ó, lá no inciso 16, tá? Lá no inciso 16. Tá vendo que até então, ó, os dois primeiros itens já julgamos como errado, com base apenas ali em incisos próximos, tá? Mas eu não diria que você tem que decorar incisos da Constituição, não. Isso aqui tem que ficar na massa do sangue mesmo de um concurseiro policial, tá? O artigo 5º é o suprassumo da atividade policial. Tá no artigo 5º mesmo, não tá no artigo 144 não. Tá aqui
a nossa atividade, a nossa preservação da sociedade. Nós aplicamos de fato o artigo 5º da Constituição Federal, beleza? Voltamos à tela, então vamos seguir. A letra B está errada. Letra C. É plena liberdade de associação, não podendo o Estado negar o registro de associações civis em decorrência do seu objeto social. Cara, essa questão tá fantástica, porque ela tá errada, ó. Ela tá errada. Olha, Ronaldo, o Estado, ele pode limitar a pessoa a se associar, a criar uma associação. Quando a gente lê a Constituição, a gente não vê isso, tá? A gente não vê. A gente vai entender o seguinte: a associação, ela pode existir independente de autorização, correto? Mas ela tem que ser para fins lícitos, tá? Ela tem que ser para fins lícitos. Então, sim, pode haver um controle em relação à licitude, ao objeto da associação. Então, quem diz isso? O STJ, o STF. Isso aqui é uma questão jurisprudencial, pô, é uma questão bem legal, olha. Pode sim, é plena liberdade de associação, não podendo. Não podendo deixou a questão errada. Pode sim. Por quê? Porque a associação tem que ser de caráter, a associação ela tem que ser lícita. O objeto dela tem que ser lícito, ela não pode trabalhar, sei lá, imagina uma associação, é uma associação para fins paramilitares, não pode, porra, não pode levantar armas à sociedade, tá vendo? Então a associação tem que ser lícita, uma lógica, uma questão de lógica jurídica bem tranquila aqui, mas para fins jurisprudenciais que a gente está julgando essa questão aqui. Show? Vamos para o próximo item. D. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de ordem expressa da autoridade pública competente. Não, a ordem expressa é o cacete. Eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei, tá? Isso aqui a gente encontra bem no iniciozinho lá do artigo 5º, inciso 2º, tá? Isso aqui não tem para onde errar. É aquela chamada liberdade negativa, né? Você pode tudo desde que a lei não proíba. Isso para todo mundo, isso é regra geral, né? Lá no artigo 37 da Constituição a gente vai encontrar o princípio da legalidade positivo. O servidor público só pode fazer aquilo que a lei manda ele fazer. Aqui está no sentido lato. No artigo 5º, inciso 2º, todo mundo pode fazer qualquer coisa desde que não seja limitado por lei. A lei não pode proibir, tá bom? Então ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, tá? Não de ordem expressa da autoridade competente. Bem legalzinho, uma questão assim, dá vontade de rir. Imagina eu fazendo uma prova dessa, eu vou cair na gargalhada, meu concorrente vai até desestabilizar, porque eu vou cair na gargalhada no ouvido dele. Mas vamos seguir. Tem mais um item para a gente julgar, possivelmente é o certo, né? Porque todos estão errados até agora. Então, letra E. Não é permitido a ninguém ingressar na casa alheia sem consentimento do morador, exceto em decorrência de determinação judicial, beleza? Nos casos de flagrante delito, beleza? Desastres ou para prestar socorro, tá certo? Ele inverteu as ordens aqui do inciso, mas o item tá certo. Esse aqui, portanto, é o nosso gabarito, tá? Para mim, uma questão de graça, uma questão que foi de graça. Ah, eu não sei os outros, mas essa aqui você tinha que ter certeza, tá? Em relação ao direito à inviolabilidade domiciliar, lembre-se disso. Eu posso entrar na casa de alguém sem autorização dela? Não, não posso. Ah, peraí, não posso? Mas tem 4 situações aqui que eu vou poder, tá? No cumprimento de ordem judicial, e existe uma legislação nova, né, inclusive, que vai trazer para a gente, que é a Lei de Abuso de Autoridade vai trazer para a gente essa mensuração de tempo. Existe a ideia jurisprudencial do STF, que é da alvorada ao crepúsculo, mas eu tenho que entender que eu preciso de uma ordem judicial, beleza? Ordem judicial. Não vamos entrar no mérito do horário, do tempo, tá bom? Flagrante delito, a qualquer tempo. Desastre, a qualquer tempo. Prestar socorro, a qualquer tempo. Tranquilo? São as 4 exceções constitucionais para inviolabilidade domiciliar. Então o item está certo, porque não é permitido a entrada sem consentimento, salvo essas situações, beleza? O item fala exatamente isso, ó. Salvo, exceto, né? Não é permitido, exceto essas situações. Nosso gabarito letra E para o item de número 56 da sua prova da PM São Paulo, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão bem legal. Questão sobre direito eleitoral. Bem legal, bem bacana mesmo. De olho na tela. Vamos seguir.
Questão de número 57, sobre os direitos políticos com base na Constituição Federal de 88, é correto afirmar. Novamente, ele pede que nós marquemos, né, o item que está correto, tá? É isso que ele quer e é isso, então, que nós faremos. Letra A. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 16 anos. Olha, nem o alistamento eleitoral e nem o voto é obrigatório para maiores de 16 anos, é para maiores de 18. Se você ler rápido, tu erra uma questão dessa, né? Aqui, ó, 18 anos, tá bom? Então o item está errado, fácil. Mamão com açúcar, tá? Mel na chupeta. B. A idade mínima para a elegibilidade ao cargo de governador de estado é de 30 anos. Tá certo, é isso mesmo. 30 anos, tá certo. Nosso gabarito. Lembre-se, tá? Presidente e senador, 35 anos. Governador, 30. Tem até um mnemônico para a gente não errar isso aqui. Isso aqui tá fácil, tá? Mamão com açúcar, bom demais. Possivelmente os outros itens estão errados, né? Mas vamos julgar, item por item. Os analfabetos são inalistáveis. Olha, eles são não só inalistáveis como inelegíveis, né? Os analfabetos aqui, inelegíveis, né? Na verdade, inelegíveis. Vamos botar aqui, ó. Eles são inelegíveis, tá? Então tá errado. Corta isso aqui. Os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Tem uma questão, eu acho que é essa questão que vai falar sobre exatamente isso também. Podem alistar-se, tá? Como eleitores, os estrangeiros. Estrangeiros pode alistar? Não pode, porra, não pode. O estrangeiro, desde que vivam no país por no mínimo 4 anos sem interrupção. Errado. O estrangeiro, ele é inalistável. Quem são os inalistáveis? São os estrangeiros e os conscritos, né? Então ele não pode se alistar, ele não pode votar, ele não tem a capacidade nem de se inscrever para ter o seu título eleitoral, para poder então gozar daquela capacidade ativa, né? Aquela capacidade eleitoral ativa de votar. Eleitoral é capacidade passiva e ativa. A passiva é de ser votado, a ativa é de votar, tá? Quem são, então, os inalistáveis? Aquelas pessoas que não podem nem tirar o título, eles não podem se alistar no sistema eleitoral, tá? E eles não podem nem pegar lá o título especificamente. Então, eles não podem exercer a sua capacidade ativa, eles não podem votar. Lembre-se disso, tá? São os estrangeiros e os conscritos durante o período militar obrigatório. Beleza? Mas essa aqui é bem tranquila, mamão com açúcar também, não tem como errar. E o conjunto dos inalistáveis é igual ao conjunto dos inelegíveis. Cara, eles não são sinônimos, tá? Eles não são sinônimos. Deixa eu fazer um esqueminha aqui para você, só para que você consiga lembrar aqui. Vamos botar aqui, ó, inelegíveis. Inelegíveis. Quem são os inelegíveis? Lembre-se, olha, eu tenho 2 caras aqui que são inelegíveis. Os inalistáveis, tá? E os analfabetos. Esses caras aqui, ó, eles são inelegíveis. Significa dizer, vou botar até de outra cor, que eles não podem, ó, não podem ser votados. Eles não têm a sua capacidade passiva, tá? Eles não podem se eleger, eles não podem receber voto especificamente. Agora, em relação aos inalistáveis, coloque aí, ó, quem são? São os estrangeiros e os conscritos. Para que você não sabe o que é conscrito, conscrito é aquele cara que está no período obrigatório, no serviço militar obrigatório previsto na Constituição. Todo homem no ano que cumpre 18 anos deverá alistar-se nas Forças Armadas a fim de prestar serviço às Forças Armadas ou ficar sob sua reserva no caso de calamidades e guerras. Beleza? Então esse cara, durante o período obrigatório militar dele, ele é inalistável. Show de bola? Tranquilo, só com esse esqueminha aqui a gente conseguir resolver essa questão, né? Então o nosso gabarito é a letra B,
Vou botar aqui só para que você marque, tá? Deixa eu botar aqui, essa aqui está errada, porque ele está falando que o conjunto dos inalistáveis é igual ao conjunto de inelegíveis, não é, porque eles não são sinônimos. Os inalistáveis estão incorporados aos inelegíveis, tá bom? Mas inelegíveis ainda tem os analfabetos. Beleza? Só com isso aqui a gente já consegue matar essa questão, só com esse esqueminha aqui, que é facinho, mamão com açúcar. Você deve ter um mapa mental já para falar sobre isso, e você não erra mais numa questão dessa, beleza? Tenho certeza que você acertou, porque era uma questão de graça. Governador, 30 anos, beleza, show de bola. Vamos à próxima questão, questão de número 58 da sua prova. Então, vamos a ela. Eu não gosto de enrolar, eu gosto de ir direto ao ponto. Vamos à questão. Secretário Municipal de Saúde, no exercício da sua função pública, requisita para si e para sua esposa dose de medicamento escasso e cuja distribuição é controlada. Parece um caso da vida real, né? Sem cumprirem os requisitos de priorização estabelecidos em Plano Nacional amplamente divulgado. Nesta situação hipotética, além de eventuais ilícitos civis, penais e administrativos, é correto afirmar que o secretário violou os seguintes princípios da administração pública expressamente previstos no texto constitucional. Aqui você já sabe que ele está falando do artigo. Cadê a canetinha? Artigo, ó. Deixa eu engrossar essa caneta, eu estou achando ela bem fina. Do artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88, onde eu tenho o que a gente chama lá de LIMP. Lembra do LIMP? Ó, LIMP, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios expressos norteadores da administração pública. Tranquilo? Isso é bem suave e a gente consegue julgar aqui. Ele está falando o seguinte: o secretário lá tomou lá o remédio controlado lá, ele furou fila, ele furou fila sem ordem de prioridade, cometendo algum tipo de não observação aos princípios norteadores da administração pública. No mínimo, a improbidade para ele, no mínimo, tá? No mínimo, de forma dolosa, então, no mínimo, a improbidade para ele. Mas quais foram os princípios que ele violou, que ele não cumpriu, que ele não observou? Aí a questão, ela está pedindo para a gente julgar quais são esses princípios. Vamos lá. Legalidade e publicidade. Não, né? Legalidade não tem nada a ver com o que ele está pedindo. A legalidade é a previsão da lei. Lembre-se, o princípio da legalidade para o servidor público, o princípio da legalidade para o servidor público é aquela legalidade positiva. Eu só posso fazer aquilo que a lei manda eu fazer. Não é esse caso aqui, ó. Esse caso, talvez ele tenha até a competência para poder buscar esse medicamento, até porque ele deve ser o agente controlador. O fato é que ele foi imoral, não é? Isso é fato, ele foi imoral. Já pega assim a dica, ó, moralidade. Moralidade aqui não houve. Já pega a dica, porque é bem possível que dos itens aqui que tem a moralidade, a gente vai chegar neles e a gente vai conseguir julgar esse item, beleza? Ó. Publicidade, não tem nada a ver. A publicidade é tornar os atos da administração pública, não atos administrativos, né? Atos da administração pública públicos, né? Para que a sociedade consiga então aferir, fazer o seu controle difuso da administração pública. Então o item aqui está errado, não é esse que ele está pedindo, beleza? Não é. B, efetividade. Não tem nem esse princípio, né? Nem existe esse princípio no artigo 37 da Constituição Federal e vinculação ao instrumento convocatório. Só para que você saiba, vinculação ao instrumento convocatório é um princípio da licitação, tá? Licitação. E o nome está até, não diria equivocado, porque agora é vinculação ao edital. A nova lei de licitações traz essa nova terminologia. Então, com certeza não é isso, tá? C, pessoalidade. Princípio da pessoalidade. Olha só. Princípio da pessoalidade. É impessoalidade, tá? Qual é a finalidade da atividade pública, não é? É atingir a sociedade, não a mim. Eu estou a serviço da sociedade, então eu sou impessoal, não tem nada a ver comigo, é para os outros. Então o princípio da pessoalidade é uma afronta à inteligência de um concurseiro, tá? É impessoalidade. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso aqui tá erradaço. E da legalidade? Também eu vejo que não tem nada a ver aqui o princípio da legalidade, beleza? D, moralidade. Falei para você que quando eu encontrasse essa palavrinha aqui, ó, com certeza ela foi violada. Porque a atitude do secretário foi imoral, beleza? Foi imoral. Então ele feriu
a moralidade. E a impessoalidade, por quê? Porque ele buscou algo para si e não para a sociedade. Então esse aqui é o nosso item. Esse aqui está certo e é o nosso gabarito, tá? Essa questão aqui é bem legal, tá? Bem legal. Vamos terminar de julgar. Eficácia. Tem esse, vem cá, eficácia. Tem esse princípio no artigo 37, ele está te pedindo para julgar à luz da Constituição Federal, da administração pública, dos princípios expressos. Quais são os princípios expressos da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem eficácia? Não tem eficácia. Mas eficácia não é um princípio da administração pública? Mas é um princípio implícito. Não é um princípio explícito na Constituição, expresso na Constituição Federal. É um princípio implícito, tá bom? Então, já tá errado, pô. Já fácil de julgar. Tá errado isso aqui, ó. Cadê minha caneta? Eficácia, não. Moralidade, com certeza, né? Mas eficácia, não. Por esse motivo, o item tá errado. O nosso gabarito é a letra D de Deus me livre. Que questão fácil, tá? Fácil, mamão com açúcar. Questãozinha também de graça. De graça a questão, pô. Bem legal. Bem intuitiva, né? Eu diria assim, bem intuitiva, né? Ponto ganho para você, futuro policial militar. E vamos para a questão de número 59, que fala sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Adoro a Constituição do Estado de São Paulo, é bem legal de julgar. Geralmente quando cai, volta aqui em mim, ó. Geralmente quando cai questões sobre a Constituição de São Paulo, elas são copia e cola do texto, tá? Copia e cola do texto. Então, o que você precisa fazer? A parte de segurança pública, tá? Fica a dica para você que vai continuar estudando, se você não conseguiu atingir sua pontuação, então continue estudando, pô, vai ter concurso de novo. Todo ano tem pelo menos um, tá? Tem ano que tem 2 concursos para PM de São Paulo. Então, por favor, né, mantenha-se estudando que concurso público é uma fila, uma hora chega a sua hora. Então, vamos lá, vamos seguir. Dica: Constituição de São Paulo. Tritura a parte de segurança pública de cabo a rabo, tá? Leia ela de cabo a rabo, porque é certo que vai ser cobrado uma questãozinha vinculando a segurança pública. Afinal de contas, você está fazendo um concurso para entrar na segurança pública do Estado de São Paulo. Então tritura, tá? Tritura, mas tritura muito, com força, com força. Vamos julgar o item. Item 59. É correto afirmar sobre a Polícia Militar com base na Constituição do Estado de São Paulo. Lembre-se, olha, ele está pedindo para que você marque o que é correto, tá? Muito importante que você faça sempre essa leitura e sempre qual é o pano de fundo que ele está pedindo para você julgar. É com base em quê? Com base na Constituição de São Paulo. Então vamos julgar com base na Constituição de São Paulo. Ao Corpo de Bombeiro, além de atribuições definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil. Tá certo, de cara é o nosso item, botar até de azul, tá certo, tá? Tá certo, o artigo 142, né? Artigo 142 da Constituição do Estado de São Paulo vai me trazer isso mesmo. O Corpo de Bombeiro vai trabalhar com defesa civil, mas também tem atribuições previstas em lei, tá? As leis orgânicas, estatutos, regimentos e assim vai. Então, o nosso gabarito aqui, ó, vou até iluminar para ficar bem bonito. Nosso gabarito já é esse, de verdinho. Já é esse aqui, tá? A gente só vai julgar os outros só para a gente poder aprender com a prova, tá? Muito importante que vocês tenham essa visão. Aprenda com a prova, tá? Pegue as questões e faça as questões para não errar mais questõezinhas dessa aqui, beleza? Vamos de novo na tela. Da letra B, o comandante-geral da Polícia Militar será nomeado dentre oficiais da ativa e da reserva. Já cagou, da reserva não, é da ativa, tá? Já tá errado, porque o da reserva aqui, ó, não dá, é só da ativa. Errado. Cadê a caneta vermelha, Ronaldo? Errado. Aqui a gente vai encontrar, a gente está falando de segurança pública, então isso aqui é do artigo 141, se eu não me engano, no parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai falar sobre a nomeação do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então também é uma questão relativamente à cópia da lei, beleza? C. Aos soldados é assegurada independência funcional pela livre convicção nos atos da polícia ostensiva. Olha só, o que é livre convicção? Livre convicção é a aplicação daquilo que
Eu acredito ser, mas olha só. A gente fala sobre isso quando a gente estuda o sistema judiciário, tá? Para dar um exemplo para você não errar mais questõezinhas dessa. O que é a livre convicção? É o livre convencimento das coisas, né? O juiz, um juiz de direito, ele aplica a lei ao caso concreto, tá vendo? Aplica a lei ao caso concreto. Tá vendo essa diferença de espaço entre a lei e o caso concreto? Aqui no meio tá o livre convencimento, a livre convicção das coisas. Nós, policiais, nós temos um livre convencimento das coisas? Não, não temos, salvo o delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a Constituição de São Paulo prevê para ele que ele tenha sim esse livre convencimento, mas os demais não têm. Beleza? Os demais não têm esse livre convencimento. O juiz, né? E por força constitucional, por força da Constituição do Estado de São Paulo, o delegado de polícia tem esse livre convencimento. Beleza? Mas um soldado, ele tem esse livre convencimento? Não. Um tenente, um capitão, um coronel? Não, não tem esse livre convencimento. Tá bom? Decora isso, porque isso aqui já foi objeto de prova inúmeras vezes para a Polícia Militar de São Paulo, para outros cargos, cargos da Polícia Civil, cargos de oficial da Polícia Militar e assim vai. Esse item está errado, tá? Está errado. Quando eu falo aqui, ó, livre convicção, livre convencimento, ele não tem esse livre convencimento. Mas me explica, Ronaldo, então como é que ele faz? Ele aplica a lei, né? Nós, policiais, né? A maioria, a grande maioria, nós aplicamos a lei. Então, vimos uma atitude suspeita, tem um amparo na lei para manifestar a vontade do Estado através de um ato administrativo. Vou cercear a liberdade daquele indivíduo pelo meu poder de polícia de forma provisória para averiguar se ele está aportando algum tipo de objeto ilícito, ou papéis, ou enfim, se ele está cometendo um ilícito. Então, veja, eu apliquei a lei. Lembra da lei no sentido positivo? Eu só posso fazer aquilo que a lei manda eu fazer. Tá vendo? Só por isso. Essa é reserva legal pra gente que é muito bacana. Show de bola? Volta aqui. D. Lhe incumbe, né, a Constituição do Estado de São Paulo, lhe incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. Não. A Constituição Federal, tá? A Constituição Federal. A Constituição do Estado de São Paulo pode contrapor a Constituição Federal? Claro que não. Claro que não, tá? Ela vai nascer com base na Constituição Federal. E na Constituição Federal, lá no artigo 144, nós vamos entender a natureza jurídica de cada instituto policial. Então, quem tem a natureza de polícia judiciária é a Polícia Civil e a Polícia Federal. As polícias militares, ela tem natureza ostensiva. Ela é uma polícia ostensiva, preventiva. Tá ligado nisso? Lembrou disso? Então, só sabendo a própria Constituição Federal no artigo 144, você já matava esse item aqui. É o item abrupto, fere a inteligência de um concurseiro, ao meu ver, tá? Ó, incumbe ressalvadas as competências da União a função de polícia judiciária. Não, função da polícia judiciária, no que tange a Constituição de São Paulo, é da Polícia Civil de São Paulo e não da PMDF. Então, da PMDF, ó, da PM São Paulo. Então, o item tá errado, tá? Erradíssimo. E a remoção? A remoção de integrante da carreira de soldado da Polícia Militar somente poderá ocorrer mediante pedido do interessado ou manifestação favorável da Casa Militar. E não há, bicho, olha só, não há previsão na Constituição do Estado de São Paulo sobre isso. Isso é regimental, tá? Mas a remoção, caso haja, independe da vontade do soldado, independe da vontade do militar. Ela pode acontecer sim por necessidade do serviço. Tranquilo isso aqui e é bem suave, tá bom? É bem suave. Então, olha só, carreira de soldado somente poderá, isso somente aqui matou a questão, então o item está errado, tá? O item está errado e a gente já consegue ver que o nosso gabarito aqui é a letra C de cacete. Acertou tudo até agora? Conseguiu ver? É um gabarito preliminar, mas, bicho, é muito difícil da banca dar um gabarito diferente desse aqui, tá? Muito difícil. E se der, me fala aqui, deixa no comentário que eu monto um escopo de recurso para você. Fácil isso aqui, muito fácil. Vamos aos 60, o item 60, que é a lei, né? Lei de Acesso à Informação. E a gente vai julgar um item bem legal sobre ela aqui, que é uma legislação que eu particularmente
Me amarro, adoro essa legislação. O acesso à informação detida pelos órgãos públicos é um direito, é um dos direitos mais relevantes para o controle social da administração pública. Sobre esse tema, é correto afirmar, é correto, lembra-se? É correto, está pedindo novamente uma coisa correta. Ah, isso aqui não. Deixa eu apagar aqui de vermelho não, né? Deixa eu botar aqui de amarelinho. É correto afirmar, tá? É isso que ele está me pedindo. É correto afirmar, com base na Lei Federal 12.527 de 2011, que é a LAI, tá? Lei de Acesso à Informação, LAI, tá? Lei de Acesso à Informação, ele está pedindo então o item correto. Vamos julgar? Vamos julgar. A. Esta lei não se aplica à pessoa física ou à entidade privada que detiverem informações em virtude. Olha, aplica. Já de cara eu paro. Quando eu estou fazendo prova de concurso, eu já faço assim para matar meu tempo, para não matar meu tempo. Olha, entidade privada, tá? Lá no artigo 2º, tá lá, e eu já vou encontrar essa informação. Se a entidade privada sem fins lucrativos tiver dinheiro, verba pública, ela não tem que prestar conta? Porra, ela tem que prestar, é dinheiro público, tá? É dinheiro de impostos, é dinheiro de tributos, vamos dizer assim, né? De uma forma geral. Claro que é uma grande maioria de impostos, tá? Então preste atenção no item, ó. A lei não se aplica à pessoa física ou à entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público. Errado, tá? Quando ele fala que não se aplica sim. Então, tá errado. Lembra, decora isso. A regra é a publicidade. Mas publicidade de quê? Da minha vida, da vida privada? Não, a publicidade de informações pertinente à máquina pública para com a sociedade. Essa é a regra. Se aquele órgão ele mexe com dinheiro público, ele não tem que prestar informações à sociedade de como gastou aquele dinheiro? Claro. E se ele for privado? Mas o dinheiro é público? Se o dinheiro é público, ele tem que prestar contas do mesmo jeito. Então a informação, ela é pública. É uma informação aberta a toda a sociedade. Independente de requerimento, ele tem que prestar contas daquilo ali de forma transparente, tá? De forma transparente, um dos pilares da lei, a transparência, beleza? Então, vamos aqui para o próximo item, porque esse foi fácil pra gente, hein? B. As informações que, no interesse dos seus titulares, devam ser mantidas sob sigilo, poderão receber classificação como ultra secreta, secreta ou reservada, a depender do grau de confidencialidade desejada. Como assim? Vamos ler de novo, que até eu me confundi, ó. As informações que, no interesse dos seus titulares, devam ser mantidas sob sigilo, poderão receber classificação de ultra secreta, secreta ou reservada, a depender do grau de confidencialidade desejado. Não é ele, tá? Não é o interessado, não é o titular, é a informação, tá? Esse aqui é uma pegadinha clássica. Não é o titular que decide sobre a classificação, é a informação, são as características da informação que vão classificá-la ela entre ultra secreta, secreta ou sigilosa, tá? Dentro do prazo estabelecido, porque não existe informação eternamente secreta, sabemos disso, tem um prazo, até 25 anos. Então tem todo um escopo dessa legislação que você tem que prestar atenção. Então o artigo 24 vai me trazer essa informação, se eu não me engano. Artigo 24, isso mesmo, ó, artigo 24 da lei vai me trazer. Também não é esse item, por quê? Porque, ó, interesse dos seus titulares, não é ele que decide, tá? O interesse dos seus titulares, não é ele que decide, portanto o item tá errado, errado. Vamos para a letra C. Os órgãos públicos não respondem pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada de informações pessoais em caso de culpa ou dolo de agente público responsável pelo sigilo. Claro que ele responde, Padawan. Claro que ele responde. Os órgãos públicos não respondem, não. Eles respondem, tá? Então, tá errado também. Artigo 34, né? Artigo 34 da lei vai me trazer essa informação. Então, se ele divulgou uma informação pessoal e causou dano, qual é a responsabilidade? Responsabilidade objetiva, independente de culpa ou dolo, responsabilidade objetiva do Estado. O Estado
viu o dano, o nexo de causalidade entre quem cometeu o dano e o próprio dano, responsabilidade objetiva. Então, independe, tá? Independe. É isso que a questão tem que me trazer. Então, que ele não responde? Não, ele responde, porque independe de culpa ou dolo. Ele simplesmente vai arcar com a responsabilidade pelos danos causados. Tranquilo? Essa aqui já é mais legalzinha, porque mexe com responsabilidade objetiva do Estado, tá? Vamos a D. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos, olha que legal, olha que legal. Vou ler de novo para você, vou ler olhando para você, tá? Vou ler olhando para você, olha. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos. Tá vendo que a natureza da informação que eu estou prestando atenção não é quem está manipulando a informação, quem detém a informação, é a natureza da informação. É isso que eu tenho que prestar atenção na lei. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticados por agentes. O que ele está me pedindo aqui? Não sei se eu copiei a questão toda. Copiei a questão toda. O acesso à informação, é correto afirmar com base que as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos ou a mando de autoridades não poderão ser objeto de restrição de acesso. Faltou o resto, né, da questão aqui, ó. Faltou o resto da questão. Faltou o resto da questão. Eu acho que eu comi ela. Eu estou com a prova aqui, então estou lendo a prova para você. Mas vou ler a questão inteira. Ó. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos ou a mando de autoridade pública não poderão ser objeto de restrição de acesso. Não poderão mesmo. O item está certo. Veja, mexeu com direitos humanos. Se mexeu com direitos humanos, é a regra absoluta, tá? Fala assim, não existe regra absoluta. Essa aqui é. Mexeu com informações que tangem à dignidade, ao direito humano, né? Direitos humanos de uma forma geral, a regra absoluta, essa informação tem que ser pública. Então ela não é restritiva. E é isso que a questão está me afirmando. A questão está me trazendo uma afirmativa de que ele não pode restringir essas informações. Tá certo. Então o item tá certo, tá? E a última questão, vamos lá. E a letra E, que possivelmente está errada, porque a letra C já está certo, e o cara que comeu a questão, né? Faltou um bocadão. Então, a criança chorando aqui perto da minha casa, vocês devem estar escutando, mas é isso mesmo, é caseiro. É dever dos órgãos e entidades públicas promover sempre, mediante requerimento, independe de requerimento. De cara a gente já vê que a questão está errada. É dever dos órgãos e entidades públicas promover sempre, mediante requerimento, a divulgação em local de fácil acesso de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Olha, lembre-se disso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Sempre mediante requerimento, uma OVA. É independente de requerimento, tá? Independente de requerimento. Se a informação é pública, não tem que requerer, ela tem que ser divulgada. Essa legislação trouxe isso, inclusive, como uma excelente novidade lá no artigo 8º, artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. Então o item está errado. Eu vou pedir desculpas para vocês aqui, porque realmente eu comi a questão, que estava certa, inclusive, ó. Acho que eu me empolguei tanto que a questão estava certa, que fala sobre direitos humanos, que eu acabei comendo a questão. Mas eu estou com a prova aqui, né? A prova está aberta aqui para mim no computador e realmente a questão está certa. É o item certo, porque fala exatamente aquilo que a legislação me traz como regra absoluta. Se a informação for vinculada a direitos humanos, na garantia do próprio direito humano, ela não pode ser reservada, ela tem que ser pública. Beleza? Resolvemos quantas questões? 1, 2, 3, 4, 5 questões. Foram 5 questões na sua prova de 60 itens e eu tenho certeza que você deve ter ganhado, né, esses pontos importantes para a sua aprovação. Corrija, se você não concorda com um dos gabaritos preliminares que eu estou dando aqui, coloque nos comentários, faça um comentário aqui, fala assim, ó, Ronaldo, eu não acho que essa questão está certa, tal, não tem problema, eu aceito o recurso, é só recorrer aqui nos comentários e com um debate saudável, educado e civilizado, nós conseguimos um conteúdo relevante para todo mundo, beleza? Vamos acompanhar os gabaritos oficiais para a gente poder contrapor ou não, mas
praticar tudo que eu falei aqui com base na legislação, né, da Constituição Federal, ou na Constituição do Estado de São Paulo, ou na Lei de Acesso à Informação, que é o que caiu nesses 5 itens aqui. Beleza? Espero poder tê-lo ajudado. Coloque aqui também o que você achou da prova, se a prova foi pesada, se a prova foi fácil, se a prova foi leve, que é muito importante, até para a gente poder pesar um pouco a mão nos nossos preparatórios. Se a pessoa está precisando de um assunto mais delicado, mais profundo, a gente vai lá e faz mais isso, beleza? Luz e paz para você, não deixe de seguir o canal, não deixe de deixar a sua curtida se esse vídeo foi útil para você e a gente se vê nos próximos vídeos. Luz e paz e seja você um policial do futuro. Vamos junto!